Hoje no programa O É da Coisa, o tio Rei falou mais uma vez sobre a guerra na Ucrânia. É claro, com a situação se agravando por lá, não poderia ser diferente. E ele fez uma série de colocações logo na abertura que são de extrema importância, porque pontua muitos dos temas das nossas discussões aqui. E eu trouxe para você porque achei correto, achei adequado, mas não apenas. Porque o meu posicionamento, como você sabe, mais uma vez, tem sido contra a maré. E eu tenho tido a audácia de criticar Putin, como eu sempre faço, mas não deixar passar barato essa narrativa da grande imprensa, da mídia aliada com Washington, alinhada com Washington, e colocar para você, olha, Zelensky não é herói. Zelensky é um canalha que colocou o seu povo de mãos nuas contra tanques numa estratégia que ele mesmo tinha adotado. Já tinha previsto que isso aconteceria, e mesmo assim ele jogou seu povo para lá. Reinaldo Azevedo fala com todas as letras tudo aquilo que eu já tinha falado para você nas nossas lives. Se você está acompanhando as nossas lives fazendo cobertura do evento, com maestria ele colocou tudo que eu tinha dito lá. E é claro, como ele conhece bastante de história e da geopolítica dessa região, acrescentou vários fatos a mais. E isso meio que tira de cima de mim um peso por ser um leigo na área, ter feito essas colocações e tá praticamente abandonado. Você vê que nem canais de esquerda estão tendo a coragem de colocar os dois lados e dizer assim, olha, teve provocação do Zelensky, ele não é herói, ele é canalha, e sim, o Putin tá errado, se bobear, é crime o que ele fez, vai pagar, vai acabar preso, mas isso não pode, o erro, o sofrimento do povo, nada do que está acontecendo pode deixar a gente nos distanciar da origem de como tudo aconteceu. Nada justifica a guerra, mas não é por isso que eu vou chamar o cara que projetou, que planejou a guerra de herói. E foi isso que o Reinaldo Azevedo fez hoje no seu programa. Ó, eu vou trazer o vídeo para que você mesmo assista da boca dele. E aí muita gente que até chegou a me chamar de conspiracionista. Rony, eu sigo o teu canal, mas se você for ficar com esses conspiracionismos contra os Estados Unidos, vou parar de te seguir aí. Agora é o Reinaldo Azevedo falando. Agora você vai pedir desculpa pra mim de ter me chamado de conspiracionista. Você verá ele dizer que a OTAN, vou até pegar aqui, a OTAN estava armando a Ucrânia na fronteira contra a Rússia de forma perigosa, com armas de ataque. Ele também chamou a atenção para o fato de que a guerra é lucrativa e que a OTAN, os Estados Unidos e os demais países não estão fazendo nada pela paz, porque se eles quisessem promover a paz, adivinha só. Surpresa nenhuma pra você que assistiu minha live, eu já tinha falado. A OTAN poderia colocar um fim nessa guerra agora. Isso não tira a culpa de Putin. Pra você entender, é a mesma coisa que você tá mexendo ali com um ladrão de banco. O cara entrou pra dentro do banco, tá lá, fez refém. Aí porque o ladrão tá errado, porque o ladrão é criminoso, a polícia vai agir indiscriminadamente de qualquer jeito. Vai permitir que o ladrão mate todo mundo lá, porque o ladrão é ladrão, assim como querem os bolsonaristas. Claro que não, né? Vai se agir com inteligência pra poupar a vida. Se você pode parar o negócio, para o negócio e discute depois. É o que Reinaldo Azevedo mostra, que se a OTAN quisesse parar essa guerra hoje, ela teria parado. E você vai escutar da boca dele, que é pra tirar a responsabilidade de cima de mim. E ao mesmo tempo, fico muito satisfeito porque, mais uma vez, o ignorante aqui estava certo. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Se você está aqui no canal, você também merece, até pela enquete que a gente fez, né? Agora, sem mais enrolações, se você chegou agora para esse canal, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e vem escutar o que o Reinaldo Azevedo tem para dizer aqui você mesmo. Escuta aqui e aí você comenta. Você, depois do vídeo, continua achando que eu tô errado, que o Reinaldo Azevedo tá errado? Vamos escutar. O que? Justificar a invasão? Não, a invasão é injustificável. A invasão viola a Carta da ONU. A invasão viola a autodeterminação dos povos. Não é justificável a invasão sob nenhum ponto de vista. Sim, Putin tem de ser punido. E, portanto, a Rússia. Agora, fazer de conta que a questão da OTAN não existe, aí não é investir num mundo melhor. Aí não é investir num futuro seguro. Aí é investir no caos. Será que é tão difícil de compreender isso? Porque tudo mais constante, então, a Ucrânia entra na OTAN, que é aquilo que o Harry Kissinger dizia, não faça, porque isso necessariamente indispõe com a Rússia, e, portanto, armar novos confrontos. Bom, se o Putin for derrubado, eu só acho que é uma hipótese difícil, mas pode acontecer, pode acontecer. Se o Putin cair, e se a Rússia conseguir
fazer uma transição que coloque o maior arsenal nuclear do mundo em mãos seguras, muito bem. Mas eu me pergunto se é desejável que isso aconteça na atual Rússia. Eu me pergunto e tenho a resposta é não. E de qualquer pessoa sensata que estude um pouquinho as relações internacionais e o equilíbrio de poder na Rússia, dirá que não. Rússia é essa que nunca conheceu a democracia. Rússia é essa que é uma federação com vários interesses internos também conflitantes. Então fazer de conta que a OTAN não tem nada a fazer em favor da paz e que a única coisa que resta é Putin recuar, é não querer a paz. É lucrar com a guerra, porque a guerra também é lucrativa para alguns. A guerra também refaz esferas de poder. Ou será que uma eventual sova da Rússia nessa história não será útil para o Biden na sua disputa pela reeleição ou para as eleições de meio de mandato? Ou então para o Boris Johnson sair da sinuca interna, que estava caindo o Boris Johnson antes disso. Então, o que eu tenho defendido desde sempre... Aliás, procurem algum texto meu elogiando Putin. Quando? Quantas vezes eu recomendei aqui, vá assistir o Sistema Putin, vá assistir as testemunhas de Putin para saber quem é o cara? Um fascinoroso. Agora, eu reconhecê-lo como um fascinoroso não quer dizer que diante de uma coisa como essa, eu diga, é isso mesmo, vamos lá, entendeu? Leva a Rússia à lona. Mas há que se reconhecer que, a rigor, ainda que de maneira mais discreta, um tanto desidratada, a Terceira Guerra está em curso, digamos assim. A OTAN está armando a Ucrânia. Me parece que isso, na verdade, prepara, se a Rússia resolver, isso prepara uma tragédia de dimensões absurdas. Mas a OTAN está armando a Ucrânia com armas de ataque, não só armas de defesa. O Ocidente tomou reservas da Rússia. Aliás, é uma invasão metafórica de território, entende? Aí eu pergunto, isso ajuda a paz? É essa a pergunta que eu estou fazendo. Aí eu vejo imbecis pró-guerra na rua, lutando com outros que são contra. Eu não estou... Olha, eu acho isso... Eu tenho mais o que comentar do que os chiliques do PCO e de seus adversários opostos e combinados. Meu ponto é o que vem depois. Uma análise política séria deveria apontar outra coisa. Pela primeira vez, o Itamaraty tomou uma posição diferente da posição do presidente. É mentira que a posição do Brasil seja de neutralidade, como o Bolsonaro está dizendo. Não é. O Brasil disse não à guerra 2 vezes. Disse no Conselho de Segurança e disse na Assembleia Geral Extraordinária. O discurso do Ronaldo Costa Filho é muito claro nisso. Reconhece que a Rússia tem interesses legítimos de segurança que devem ser debatidos e tem, eu lamento muito que a ignorância militante nas redes sociais ignore isso, digo, o Reinaldo é a favor da guerra, vai caçar sapo, idiota. Reconhece que, mas diz, isso não justifica a invasão. Agora, se vocês querem promover cyberataques, isso ele tinha dito no Conselho de Segurança, eu não vou defender. Se vocês querem tirar a Rússia, como decidiram tirar do Sistema Internacional de Compensação, eu não vou apoiar isso e faz muito bem não apoiar. Eu também não apoio. O Brasil importa coisa de 30%, 40% dos fertilizantes da Rússia. Por que é que eu vou apoiar uma coisa que é contra objetivamente o interesse do meu país, contra os pobres do meu país, contra as exportações do meu país, sem que isso melhore em nada, porque não melhora a situação da Ucrânia. Não melhora a situação da Ucrânia. Zero. Não será isso. Então você apoiar medidas que são, na verdade, uma escalada, a posição do Brasil na ONU hoje está corretíssima. Mas o embaixador foi nomeado pelo Bolsonaro. E daí que ele foi nomeado pelo Bolsonaro para ser o ministro das Relações Exteriores? A posição de Itamaraty não é a posição do Bolsonaro. Rússia está cometendo crime ao invadir a Ucrânia? Está. Tem de responder, vai responder. Agora, a Ucrânia estava inocente como as flores nessa história e de repente aconteceu isso? Não. A Ucrânia estava desrespeitando o acordo de Minsk sobre a relativa autonomia do leste do país. Havia um acordo. Você pode ser contra o acordo, mas ele existia. Era o status do acordo. Putin facilita as coisas? Não, definitivamente não. Então tá aí. Ele chegou até a criticar as sanções dadas contra
a Rússia. E aí você ficou meia hora escutando, não é possível que você vai cometer a bobagem e falar que porque você está criticando as sanções, você é a favor da guerra. Ele simplesmente está argumentando, e não precisa estar certo, né? Argumentando que as sanções não vão resolver o problema. O que o Putin quer, e ele já deixou muito claro que ele quer, é o que precisa ser feito, pelo menos por hora. Ele não quer as armas na fronteira dele. Ele não quer a Ucrânia na OTAN. E a Ucrânia tem um tratado. Deveria ter cumprido o tratado, segundo a argumentação do Reinaldo Azevedo. Eu não vou tão longe, eu não sei se eu deveria ir tão longe. O que eu sei é que o presidente ucraniano sabia que o resultado seria esse quando aceitou essa história de OTAN. O presidente ucraniano sabia que não tinha um exército para combater a Rússia e aceitou ser um fantoche da OTAN. E a OTAN pode acabar com essa guerra amanhã, se ela parar com essa pressão para a inclusão. Pelo contrário, eles estão tomando a medida contrária. Voltando para o assaltante, quanto mais o assaltante mata pessoas e dá tiro e faz exigência, mais eles estão botando pressão, mais eles estão dizendo que vão para cima, em vez de recuar. Então você vai falar para mim que não tem dois culpados nessa história? Me desculpa, né? Tem o que possa ser feito. Não é momento de ficar mostrando quem tem o Bilal maior, não. É momento de poupar vidas. É o momento de parar com a guerra. Depois você discute. Quando não tiver tendo guerra, você discute suas vontades, seus desejos, seus anseios. E como bem disse o Reinaldo Azevedo, não é meramente uma questão de defesa, não. A OTAN está crescendo para desbaratar a Rússia. Eles têm esse interesse, eles têm esse objetivo, e desbaratar a Rússia pode nem ser uma boa ideia. Lembrando do arsenal militar deles, e lembrando que isso pode cair nas mãos de outra pessoa, que não seja um ditador controlável, como é o Putin. Controlável não. Ele se autolimita lá. Poderia ser muito pior. Poderia ser alguém que não tivesse pelo menos esse controle, né? Então tá aí. Mas deixa a sua opinião. Opinião é opinião, cada um tem uma. A gente volta amanhã fazendo a cobertura de todos os eventos, inclusive do que acontecer de mais grave na guerra. Um abraço, até mais. Fui.